Feche os olhos por um instante. Imagine-se no meio de uma imensidão dourada. O sol, de um azul quase hipnotizante, brilha sobre o deserto, e diante de você surge uma civilização que desafiou a própria mortalidade. Geralmente, quando pensamos no Egito Antigo, pensamos em grandes monumentos de pedra, múmias envoltas em ataduras e tesouros cintilantes. Mas a verdade é que o tempo desgastou as pedras e distorceu a história. O Egito real era surpreendente, vibrante, cheio de contradições e hábitos que fariam qualquer ser humano moderno parar para refletir. Para você ter uma ideia do que significa o tempo para essa civilização, a rainha Cleópatra viveu mais perto da invenção do iPhone ou da chegada do homem à Lua do que da construção da Grande Pirâmide de Gizé. Quando Cleópatra governava, as pirâmides já eram ruínas lendárias e antigas, com mais de 2000 anos de existência. Seja bem-vindo a uma jornada de 15 minutos pelas areias do Egito Antigo. Hoje, vamos desmistificar seus maiores segredos e revelar como era, de fato, a vida na terra dos faraós. Por séculos, o cinema e a literatura nos venderam a ideia de que as grandes pirâmides foram erguidas sob o chicote do sofrimento. Dezenas de milhares de escravos sendo forçados a carregar blocos de pedra gigantescos até a exaustão. Mas a arqueologia moderna descobriu algo surpreendente. As pirâmides não foram construídas por escravos. Nos anos 1990, escavações próximas às pirâmides de Gizé revelaram vilas inteiras projetadas para abrigar os trabalhadores. Eles eram artesãos, pedreiros e camponeses altamente qualificados e assalariados. Análises nos restos ósseos desses construtores mostraram que eles tinham uma dieta rica em carnes de primeira, pão fresco e cerveja, um luxo para a época. Mais impressionante ainda, os esqueletos apresentavam sinais de tratamentos médicos avançados, como ossos quebrados que foram engessados e cicatrizaram perfeitamente. Quando morriam, esses trabalhadores eram sepultados em túmulos de honra logo ao lado da pirâmide do faraó. Para os egípcios, erguer o monumento do seu rei-deus não era uma punição, mas um dever sagrado e uma oportunidade de garantir um lugar no reino celestial. E por falar em pagamento, sabia que a cerveja era a moeda da época? Não a cerveja como conhecemos hoje, mas uma bebida espessa, nutritiva e com baixo teor alcoólico, consumida diariamente por adultos e crianças. É impossível falar do Egito Antigo sem mencionar a relação única que eles tinham com o reino animal. E no topo dessa hierarquia espiritual estavam os felinos. Os gatos não eram apenas animais de estimação. Eles eram considerados encarnações vivas da deusa Bastet, a protetora do lar, da fertilidade e da família. A veneração era tão profunda que matar um gato, mesmo que por acidente, era um crime punido com a pena de morte. O historiador grego Heródoto escreveu que, se uma casa pegava fogo, a primeira prioridade dos egípcios era resgatar os gatos, antes mesmo de tentar apagar as chamas ou salvar os móveis. E quando um gato da família morria de causas naturais, todos os moradores da casa raspavam as sobrancelhas em sinal de luto profundo. Chegamos agora ao aspecto mais fascinante e enigmático da cultura egípcia: a obsessão pela vida após a morte. Ao contrário do que parece, os egípcios não eram obcecados pela morte, mas sim pela vida. Eles amavam tanto a existência terrena que queriam garantir que ela continuasse para sempre no Aru, o paraíso egípcio. E para que a alma pudesse reconhecer sua morada, o corpo precisava ser preservado. O processo de mumificação levava exatamente 70 dias. Primeiro, o cérebro era extraído delicadamente pelas narinas usando um gancho de ferro, pois eles acreditavam que o cérebro era um órgão inútil para o além. Em seguida, faziam um corte no abdômen para retirar os órgãos internos,
que eram armazenados em 4 vasos sagrados conhecidos como vasos canópicos. Mas um órgão permanecia intacto dentro do peito: o coração. Para os egípcios, o coração era o centro da inteligência, das emoções e das memórias. No submundo, no tribunal de Osíris, o coração do falecido era colocado em uma balança sagrada. Do outro lado da balança, colocava-se a pena da verdade, símbolo da deusa Maat. Se o coração estivesse leve como a pena, significava que a pessoa tinha vivido uma vida justa e as portas do paraíso se abriam. Mas se o coração estivesse pesado de culpas e maus atos, ele era devorado por Amit, um monstro com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. A consequência? A pior sorte possível: o esquecimento eterno. Milênios se passaram. Os impérios ruíram, os deuses antigos foram esquecidos e as areias do Saara cobriram sarcófagos e templos. No entanto, o Egito Antigo nunca nos deixou de verdade. O calendário de 365 dias que você usa hoje no seu celular foi criado por eles. O papel em que escrevemos evoluiu do papiro. Os conceitos de matemática, medicina e arquitetura que moldaram o mundo ocidental nasceram às margens do rio Nilo. Os faraós gastaram fortunas criando monumentos gigantescos para alcançar a imortalidade e, de certa forma, eles conseguiram. Sempre que paramos para admirar a precisão de uma pirâmide ou ficamos fascinados diante de uma máscara funerária de ouro, os egípcios continuam vivos, vencendo o tempo através da nossa memória. Obrigado por caminhar pelas areias do tempo nesta jornada. Até o próximo capítulo da nossa história.